Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é referente ao eclipse solar que acontece na madrugada entre o dia 20 e 21 de junho. Lembrando que aqui eu utilizo astrologia védica, o posicionamento é sideral, ok? É diferente da astrologia ocidental. Então, esse eclipse ocorre mais precisamente no signo de Gêmeos, no Nakshatra Mrigashira. Dessa vez eu resolvi fazer a leitura um pouco diferente, por causa do momento em que eu recebi as mensagens, comecei a receber as mensagens referentes ao eclipse. Então, se você chegou nesse ponto, você já viu os dados técnicos, ok? Então eu não vou falar especificamente dos dados técnicos aqui, eu vou partir direto para a leitura energética, ok? Então, os mantras e os rituais estão todos na parte gráfica do vídeo. Bom, como vocês sabem, os eclipses são trânsitos que ocorrem entre o Sol e a Lua, né, que causam sombras, e temos eclipses solares, eclipses lunares, não vou entrar nessas informações. Mas como essa aqui é uma leitura energética, em como isso influencia a gente, tá? Nós humanos, você sabe que os eclipses eles são gatilhos de mudanças, de grandes mudanças energéticas, né? Então, nós viemos de uma sequência de eclipses muito poderosa no final de 2019, no início de 2020, e estamos entrando agora numa nova sequência poderosa que mexe também com a energia que está ressoando ainda desses primeiros eclipses. Então é como se, energeticamente falando, a gente está passando por uma ativação que vem recorrente de 5 eclipses, tá? Que são os que aconteceram no dia 25 de dezembro, todo com 9 corpos solares em Sagitário. Depois nós tivemos um em Purnavasu, né, se eu não me engano, em dezembro, foi mais precisamente no dia 10, desculpa, no dia 10 de janeiro. E nós temos esse agora, no dia 5, nós tivemos um eclipse lunar, penumbral, em Escorpião, Jyeshta Nakshatra. Então, nesse ponto onde eu estou gravando, a gente já está ressoando a energia do eclipse que aconteceu em Escorpião. Tá? A Lua ela é naturalmente debilitada na casa de Escorpião. Então, faz com que a gente tenha uma instabilidade emocional. Tá? Ainda mais sendo um eclipse, desencadeia a nossa mente ficar enfraquecida. Vamos botar assim, enfraquecida. Porque quando a gente está com a mente energeticamente enfraquecida, a gente tende a validar a instabilidade mental. Tá? Vamos botar assim, porque passados esses dias de eclipse, até o momento que eu estou gravando, muitas pessoas chegaram para mim e falaram que estão experienciando muita confusão mental. E aí, não só isso, né? Experienciando insônia, instabilidade emocional, irritabilidade, ansiedade. E uma coisa que me descreveram, muita gente muda de humor drasticamente em questão de minutos. Uma hora tá super feliz, daqui a pouco tá super triste. E, gente, isso é comum, tá? Já era previsto. Eu falei até no vídeo anterior do eclipse. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui é o estado de consciência, né? Só da gente saber certas coisas, só da gente ter determinadas informações, faz com que a gente tenha uma compreensão do que está acontecendo à nossa volta. Para isso que eu faço esses vídeos, para isso que a gente usa astrologia. Então, essa energia que a gente está experienciando agora, vindo do primeiro eclipse,
ele é só uma demonstração, tá? Ele é como se fosse um teste do que a gente vai experienciar no próximo eclipse. O próximo eclipse, ele é mais complexo, mais intenso, tá? Então, as experiências que a gente está tendo entre o período, né, de 16 dias, entre um eclipse e outro, vai ativar, tá, uma nova energia, um novo gatilho, e essas experiências elas vão aumentar, assim por dizer. Então, o que acontece a nível energético, tá? Como isso pode desencadear na gente? Dessa vez eu não estou sentindo uma necessidade de falar a nível global, né, em escala coletiva. Por quê? Realmente não é o momento de validar o coletivo nesse período. A gente tem que resguardar, se resguardar e se ver nesse período como um indivíduo, mais do que nunca. Porque o que vai ser ativado nesse eclipse do dia 20, 21, pode causar um grande transtorno se a pessoa ela não tiver sempre num estado de consciência. Como a gente entra num estado de consciência? Tendo informação, óbvio, meditando, silenciando a mente e não validando o que está acontecendo no exterior. Como assim, Flávia? As energias de eclipse, elas é como se elas batessem na gente e aí a gente, né, fica energeticamente mexido e aí a gente reage, tá? Quando a gente reage, a gente cria um karma, certo? Vamos botar assim. Então a tendência é a gente querer externalizar a angústia que a gente está sentindo, e isso não é recomendável, porque a gente pode gerar atritos entre pessoas. Não é um período para a gente tomar decisões importantes, não só com nossos relacionamentos, nossas relações com as pessoas, mas decisões importantes mesmo, compra de imóveis, de carro, investimentos, venda de itens, até compras pela internet, né? Não é um período favorável para a gente fazer isso, porque a nossa mente ela está passando por a imagem que eu vejo é tipo um vórtex, sabe? O vórtex ele não é estável, é uma energia que não tem estabilidade. Então, toda e qualquer coisa que a gente faça estando com a mente nessa sintonia, a gente tende a não estar raciocinando, vou botar de uma maneira adequada, talvez. E por que vai ser dessa forma? Tá? Muito relacionada à nossa psique. No momento do eclipse, no dia do eclipse, os trânsitos são os seguintes. Na casa de Gêmeos, nós teremos o Sol, a Lua, Mercúrio retrógrado e Rahu. Tá? O Rahu, nesse momento, ele vai estar conjunto ao Sol e à Lua, tá? E Mercúrio, se eu não me engano, deixa eu ver exatamente. Peraí. Em Ardra, tá? O que, como eu imaginei, que facilita o problema, tá? Estando em Ardra. Porque Ardra é o nakshatra
da destruição. E Mercúrio, ele é a nossa comunicação. Estando retrógrado, a gente tem tendência a querer expressar a angústia que a gente está sentindo internamente de forma inadequada. Então pode ser que a gente fique mais agressivo verbalmente, que a gente se comunique de uma maneira inadequada, né? Não tem outra palavra, inadequada. Tudo que você fizer dentro dessa energia, se você fizer sem pensar, se você reagir impulsivamente, vai ser inadequado. Não tem outro termo. E isso é causado pela energia também do Rahu, né? O Rahu, ele tende a gostar de criar confusão, vamos botar assim, né? Então, é um momento realmente onde a gente não só se resguarda, porque a gente tem que deixar aquela coisa assentar, né? A gente vai experienciar fisicamente, inclusive, mas para evitar determinados conflitos, coisas das quais a gente tenha que, sabe, resolver depois. Então, coisas que você fala estando nessa energia, você pode se arrepender, obviamente você vai se arrepender, se não for algo bem pensado, e aí depois você tem que consertar, e aí você pode fazer coisas que criam novos karmas para você, karmas negativos. Então, realmente é um período onde a gente tem que ficar em isolamento dentro do isolamento, vamos botar assim. Porque a gente pode começar a receber, não só dentro do nosso círculo íntimo, uma comunicação truncada, mas também a nível coletivo. Então, assim, é um péssimo momento, por exemplo, para a gente validar notícias, coisas que a gente vê as outras pessoas falando. Informações que fazem você, talvez, modificar algo, vamos botar assim. Que podem modificar o seu nível de compreensão e que pode fazer com que você seja influenciado por aquilo para tomar alguma decisão, vamos botar assim. Não é recomendável nesse momento. Além de não ser recomendável tomar decisões importantes, não é recomendável se deixar influenciar por nada externo. Porque não só você especificamente está dentro de uma energia que causa muita confusão mental, todos estarão. Entende? Então não é um período adequado para a gente receber aconselhamento, não é um período adequado para a gente dar conselhos, não é um período adequado para a gente comunicar coisas importantes, até mesmo expressar sentimento, nem isso é bom. Porque se você está passando por uma alteração, às vezes você pode estar sentindo alguma coisa que você sente necessidade de se expressar e você depois, quando as coisas assentarem, você vê que você não sente aquilo e você faz o quê? Entende? Então, é um período onde a gente realmente tem que ter uma cautela um pouco maior com todos os nossos movimentos. Tá? Fora isso, espiritualmente falando, é um período onde, pelo fato da gente estar isolado dentro do isolamento, a tendência é a gente se conectar ainda mais com a espiritualidade, e é um período muito favorável para isso, porque além disso nós vamos ter também uma nova ativação energética, né? Todos sabem que a gente está em período de ascensão planetária, então as ativações elas vão acontecendo aos poucos, né? Nos trânsitos, nas luas, nos eclipses, nas aberturas de portal, enfim, tudo é meio que injetado aos poucos, né? Para que a gente faça essa transição. E esse eclipse, especificamente, por mexer muito na nossa psique, ele vai fazer com que a gente adquira novos estados de consciência. Então, pessoas que estão já bem abertas podem experienciar, né, num nível um pouco mais leve, obviamente já estão
mais acostumados e mais abertos, mas pessoas que ainda estão com o mindset ainda muito preso na matéria, muito preso nos antigos padrões, podem ter uma grande ativação agora, tá? É como se o universo estivesse querendo correr e acelerar quem está atrasado, quem está para trás, sabe? É mais ou menos essa sensação. Então, muitos de nós, a gente lida, né, uns com os outros, a gente vê que tem gente que está num nível de consciência mais aberto, outros mais fechados, e é normal, tá? Isso tudo faz parte da jornada de cada um, dos karmas de cada um. Uns despertam, outros não despertam, e a gente está realmente num período onde a gente está, que eu costumo dizer, até usando a carta, né, do tarô, a gente está no período do julgamento, tá? Mas falando no sentido espiritual da coisa, não existe tal coisa, mas eu estou usando essa analogia, onde as coisas estão sendo avaliadas e as coisas estão sendo transformadas, tá? E realmente a gente tem que acreditar que é para melhor, porque se a gente ficar numa energia de que é para pior, vai ser para pior. Mas se a gente entrar numa vibração de que é para melhor, vai ser melhor. Tá? Tudo faz parte do nosso estado de consciência. Então, quem já está no estado de consciência mais amplo, consegue entender que é para melhor. Então, a gente consegue ver nitidamente as pessoas mais negativas, você vê nitidamente que elas estão num estado de consciência um pouco mais limitado e elas não conseguem entender tudo que está acontecendo como algo importante e como algo que vai fazer com que ela mesma entre numa nova vibração, numa nova frequência e ela tenha ela seja favorecida com isso. Então muita gente não consegue ver, tá? Por isso que é muito importante a gente não ficar validando o exterior, porque cada um está passando por processo da maneira que tem que passar, uns mais lentos, outros mais rápido. Muita gente lidando com várias pessoas, por exemplo, dentro da mesma família, dentro da mesma casa, em estágios diferentes. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão aqui, por exemplo, se você está vendo um vídeo como esse, obviamente você já tem um estado de consciência mais elevado. Não tem por que você entrar em discussões com pessoas que estão com estado de consciência mais fechado, mais limitado. Não adianta, é o que eu falo, você querer falar alemão com uma pessoa que fala japonês. Não existe compreensão, e muito menos num período como esse. Então, se for parte da jornada da pessoa, não é você que vai abrir a mente dela. O universo está fazendo isso aos poucos. Então, vocês podem notar que no decorrer da jornada de vocês tiveram acesso a pessoas que tinham um mindset que mudaram. Então, por exemplo, hoje em dia eu experiencio a minha mãe mudando. Ela está adquirindo uma consciência, tem as coisas na cabeça dela, estão mudando. Entendeu? Era uma pessoa que, sei lá, um tempo atrás, eu não conseguia falar determinadas coisas porque ela não compreendia. Agora ela compreende, ela está, entendeu? Ela está ligada. O universo está modificando as pessoas, cada um no tempo delas, tá? Eu não vou entrar muito em como isso afeta as outras casas, porque eu estou sendo induzida nesse momento, não sei a timeline em que eu vou fazer isso, mas eu estou sendo induzida a fazer uma leitura específica para a energia de Capricórnio. Eu vou fazer. Então, não sei se vai sair antes dessa ou depois dessa. Então, no momento desse eclipse, nós permanecemos com vários planetas retrógrados. Vênus continua retrógrado em Touro, o que está fazendo a gente reavaliar o que a gente gostaria de experienciar na matéria, né, que são relacionamentos, trabalho. Muita gente, eu estou tendo feedback, né? Muita gente desistindo das carreiras, muita gente não sentindo mais ressonância com o que fez a vida inteira, que amava e agora não ama mais. Isso tudo é energia de Vênus retrógrada, gente. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que a gente não está em momento de tomar decisões importantes, tem que esperar realmente a energia assentar, porque os insights que a gente está tendo, a gente tem que anotar, esperar a energia passar e a gente vê que essa energia continua, se a gente continua com essas decisões, tá? Se você teve uma alteração e você
está extremamente confortável com essa alteração e você tomou uma decisão em relação a isso e você continua confortável, é porque realmente mudou, tá? Por isso que é importante a gente anotar os insights, anotar as ideias que a gente está tendo, porque não é momento de colocar em prática. É momento simplesmente da gente receber, processar aquilo, né? E ver se aquilo é realmente a nossa verdade absoluta. Porque se for a nossa verdade absoluta, a gente vai se sentir extremamente confortável com aquilo. Uma coisa que é importante destacar também, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Nesse momento onde a gente está recebendo muitos insights e guias e sincronicidades e avisos, enfim, vem uma enxurrada de informações, né, do plano espiritual para a gente. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre como elas conseguem identificar o que é bom, o que é ruim, o que é válido, o que não é válido. Então a dica, né, não sou muito de fã de dar dica, porque eu acho que cada um tem que saber como vai navegar, né? Cada um a gente tem que ir sentindo, experienciando determinadas coisas. Mas eu talvez, por ter muita gente ainda muito confusa, né, com esse processo espiritual, eu resolvi dar uma dica, uma pequena dica de como vocês conseguem compreender. Tá? Quando vocês recebem uma informação ou qualquer coisa vinda do plano espiritual, seja através de qualquer canal, vocês sentem, tá, algo. Se for algo que ressoa com você, com a sua energia, com o que você precisa saber, você se sente extremamente confortável. Você pode sentir euforia, você pode sentir... Você se sente confortável, tá? Então, assim, qualquer tipo de sensação confortável é um bom sinal, é um sinal de que você pode estar realmente recebendo algo que te coloca dentro do lugar certo, vamos botar assim, tá? Pra gente não entrar nesse negócio de certo e errado. Já ao contrário, se você experiencia sensações incômodas de forma geral, aí já é algo que você tem que liberar, entendeu? Deixar passar. E isso é com tudo na vida, né, gente? Vamos combinar que toda vez que a gente sente desconforto, é muito nítido que são coisas que a gente não tem realmente que manter na nossa vida. Então pode acontecer sim, por causa da energia do Rahu, a gente receber mensagens truncadas espiritualmente falando, tá? Então nem sempre a gente recebe coisas que a gente tem que validar. Eu mesma, às vezes, canalizo coisas que eu sei que não são legais. Eu sinto incômodo, tá? E aí rapidamente eu tenho que contornar aquilo, ainda mais se eu estiver gravando. Ou se eu não estiver gravando, eu corto, deixo passar, entendeu? Tchau. Elimino, não fico dando looping naquilo, porque dá pra ver nitidamente que quando é desconfortável, quando causa algum desconforto, não é algo que a gente tem que validar. Às vezes, tem também um lado dessa energia desconfortável que pode ser algo que a gente tem que olhar, tá? Isso também é algo que é importante saber avaliar. Por isso que eu não gosto de ficar dando esse tipo de dica, porque podem vir coisas para a superfície, né? A superfície que eu falo internamente. Podem vir coisas para a superfície que te causam incômodo e você tem que lidar, tá? Então, assim, podem vir crenças limitantes das quais você não tinha ciência porque ficam no subconsciente, né? Ficam em lugares muito profundos da mente. E elas podem vir à superfície, você se sente um incômodo, mas você entende que é algo que você tem que mexer. Tudo tem que estar nítido. Você tem que conseguir ser capaz de entender o que está acontecendo com você, o que está vindo para você. E a gente só consegue fazer isso entrando em estado meditativo, desacelerando a mente, tendo menos contato possível com o exterior. O que é o exterior?
pessoas, redes sociais, sabe? Tudo que influencia a nossa mente. Então, realmente é um período que é imprescindível na nossa jornada e no nosso processo de ascensão. Porque uma coisa interessante que eu aprendi esses dias, né, estando sob influência da energia do eclipse também, eu tenho tendência a ficar mais introspectiva e meditar mais, porque eu recebo muitas informações que vão servir para os próximos ciclos, né? E uma coisa que me mostraram, muito interessante, que não tem nos livros de astrologia e não é ensinado, a visão que eu tive foi muito interessante. Como a gente tem vários planetas retrógrados, tá? No momento, a gente tem Mercúrio, Júpiter, Saturno, Plutão e Vênus. A visão que me foi mostrada foi quando a gente vai misturar um líquido, forma aquele rodemoinho, né? Aquele vórtice tubular, né? Em direção ao centro. Quando a gente muda a direção, aquilo, né, meio que fica confuso, embola e aí depois volta a sentar, certo? Se você está mexendo numa direção e você joga alguma coisa naquele líquido, aquele item que você jogou ali, ele vai na direção, certo? É o que está acontecendo com a gente. Me foi mostrado que nós somos exatamente essa peça jogada dentro desse líquido. Se a gente está com vários planetas retrógrados, a energia predominante é retrógrada. Quando a gente é jogado num líquido que está girando ao contrário, a gente gira ao contrário. Então, nós estamos, nesse momento, retrógrados. Nós, fisicamente, né, a gente está retrógrado, a gente está energeticamente andando em movimento ao contrário. Isso é muito louco, gente. Por que eu falo que é muito importante a gente tentar encontrar uma harmonia, um equilíbrio? Porque, como a gente está em movimento retrógrado, as coisas que a gente está fazendo e falando, e experienciando, elas, sabe, elas não estão num curso natural. Então a gente não está num curso natural, a gente não está agindo no curso natural no momento. Então, além, né, de todos os trânsitos, de todas as ativações energéticas, nós estamos retrógrados, nós somos humanos retrógrados nesse momento. Então, nesse período, nunca foi tão importante, na verdade sempre é importante, tá, gente? É porque isso aí vai de acordo com o nível de consciência de cada um. Mas vamos dizer que se a gente levar em consideração as pessoas que estão começando a ampliar o nível de consciência. Nunca foi tão importante as pessoas se verem como indivíduos, não se validarem como um irmão, ou como filho, ou como aquela profissão, né? Porque tem as pessoas que, quem é você? Eu sou advogado. Não, você não é advogado. Entendeu? Você, a sua profissão é um advogado, mas você não é advogado. Você é uma pessoa, tá? Então, a gente sair um pouco de todos esses rótulos, né, sociais, e a gente começar a perceber quem a gente é de verdade, sem todas essas coisas externas, tá? Porque a tendência é, quando você começa a se abrir para isso, fica mais leve. Se você luta contra, isso é com tudo na vida, se você luta contra, pode ser muito, eu não vou nem botar doloroso, né? Porque é uma palavra muito dramática. Mas pode ser muito mais confuso. O processo fica mais confuso. Ok? Então essa foi a leitura energética referente ao eclipse que acontece na madrugada do dia 20 para o dia 21. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê em breve.